errado aqui, 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 aqui e aqui. E são aquelas pessoas que também vão ter tendência a ter um grau de depressão também. Com né? certeza. Tem pelo menos 50% dessa variabilidade é explicada que pessoas com elevado neuroticismo têm mais risco de Alzheimer, infarto do miocárdio, derrame, tudo que você pode imaginar, porque o estresse da pessoa é mais elevado. Genética tem a ver com... Claro, com padrões emocionais, sem Sério? dúvida, né? Tem um traço de personalidade. Sim. Ciência da personalidade é uma das minhas especialidades hoje. E tem um traço de personalidade que é chamado de neuroticismo. A gente tem... Cara, tem evidência genética de neuroticismo. Tem evidência de que, por exemplo, mulheres que têm adversidades durante a gravidez, e isso vai desde o neném nasce prematuro, ou ela tem algum problema durante o período de gravidez, aumenta a probabilidade da criança nascer com elevado neuroticismo. E o que é o neuroticismo? É um traço de personalidade aqui, é claro que é super mais complicado, mas eu vou resumir. Ele governa o detector de fumaça do seu cérebro. Ou seja, quando tem um problema, você tem uma reação a esse problema. Então, pessoas que têm elevado neuroticismo, elas tendem a ser muito reativas emocionalmente, elas tendem a ser mais... Negativas também, né? O neuroticismo governa o grau de negatividade das tuas emoções. Aquela pessoa que toda vez que você traz um problema, traz uma solução, ela vai trazer outro problema. Ela E tem não uma só percepção isso. maior. E são aquelas pessoas que também vão ter tendência a ter um grau de depressão também. Com né? certeza. Tem autores que consideram que depressão e neuroticismo são sinônimos. Na verdade, depressão nada mais é do que um extremo de uma faceta específica. Tem uma faceta dentro de neuroticismo que chama depressão. Tem uma que chama ansiedade. Você tem compulsão. É muito comum pessoas com elevado neuroticismo ser compulsiva. E sabe por que eu tô falando de neuroticismo? Porque eu tenho um neuroticismo ridiculamente elevado. Então, eu sou aquele cara no escritório. O que eu faço para controlar isso? Você explode assim? Né? Cara, hoje em dia muito menos. Porque, cara, muito desenvolvimento de inteligência emocional que me fez com que a personalidade muda, mas ela tem um limite de mudança porque ela é largamente genética. Ela vai ser influenciada pelo ambiente? Vai, mas ela é largamente genética. Então, a gente sabe hoje que da tua personalidade, existe um conceito na ciência que chama variabilidade individual. E aí, para facilitar, existe uma diferença entre a minha personalidade e a tua. E a tua e a dela. Variabilidade individual. Pelo menos 50% dessa variabilidade é explicada pela genética. Pelo menos, tá? Porque quando a gente fala pelo menos é porque a gente está descobrindo cada vez que é mais. Então eu digo isso porque no escritório eu sou aquele cara que o time chega com uma ideia, eu falo, cara, vai dar errado aqui, 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 aqui e aqui. E aí, pô, Pedro, tal, e dá errado do jeito que eu falo, porque eu tenho uma sensibilidade à ameaça. E você fica feliz da vida que deu errado aquilo que você falou. eu sou daqueles que falam, eu disse, tá vendo? Eu avisei. Mas só pra separar isso do sujeito pessimista aqui, porque às vezes o cara tá ouvindo isso com a mulher e a mulher dele é aquela pessoa que sempre fala que vai dar errado, mas talvez sem a clareza ou a capacidade técnica até de prever e de mostrar o que vai dar errado. Aí fica o eu avisei, o eu avisei, o eu avisei. Claro, e eu acho que assim, tem uma coisa... Todo traço de personalidade, ele tem... Eu tô falando de personalidade porque as nossas emoções são bastante governadas por personalidade. Neuroticismo governa emoções negativas, essencialmente. E esse reconhecimento da sua personalidade é fundamental, né? Que você falou assim, cara, eu sou isso aqui ao extremo. Absolutamente. Te dá uma vantagem competitiva enorme da administração daquilo, claro, né? Até para, por exemplo, eu sei hoje, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre sono em algum momento, porque sono para emoção é muito importante. Cara, se eu durmo mal, eu acordo e eu sou tão reativo por conta da minha personalidade e por conta de sono fazer isso. Pessoas que dormem mal, elas têm instabilidade emocional. Que eu desmarco reunião. Porque eu sei que a minha reação, ela não vai ser a melhor reação possível, entendeu? Eu vou estar com minha negatividade. Prudência, né? Prudência. Exato. E aí, essa sabedoria. É que ele raspou o cabelo, senão vai ser os cabelos brancos. Se eu deixasse crescer, você veria. Mas o ponto é que depois de muitos anos, uma das coisas para mim que trouxe mais liberdade foi entender mesmo. Porque sei que tem gente aí, por exemplo, acontece uma coisa negativa e essa coisa negativa ela tem um poder às vezes de roubar a tua energia ao ponto de você ficar ruminando aquilo na sua cabeça. É bem provável que você tenha um grau de neuroticismo alto. Vocês que sofrem já cronicamente há muito tempo com depressão, com ansiedade, provavelmente você tem. E é muito doido porque quando você começa a entender isso, você começa a entender estratégias para reduzir os males que a tua personalidade traz e, portanto, os teus padrões emocionais e elevar as forças. Porque, cara, muita gente pergunta, nossa, mas para que serve um negócio desse? Eu acabei de falar. Você ter uma pessoa com elevado neuroticismo na empresa é fundamental. Ele é o cara que vai enxergar quando tem problema vindo.
Porque qual é o oposto do neuroticismo? Sim. É uma pessoa com baixíssimo neuroticismo que ela tem uma estabilidade emocional exagerada. Sabe aquela pessoa que o mundo tá ruindo? Não, tá tudo ótimo. Vai dar tudo certo. Deus tá vendo. Assim, pra saúde dela é ótimo, porque ela não estressa. Porque pessoas com elevado neuroticismo têm mais risco de Alzheimer, infarto do miocárdio, derrame, tudo que você pode imaginar, porque o estresse da pessoa é mais elevado. Mas, pro grupo, tenta imaginar nossos ancestrais, 70 mil anos atrás na savana africana. Se todo mundo ficasse de boa, você entende que tinha um problema? Se o leão tá vindo, tem que ter alguém que tá falando, velho, tem um leão ali, sai correndo, entendeu? Então, esse é um exemplo de como você entende. E aí, entender as emoções, mas entender que muito do teu padrão emocional, ele tem um componente genético, sim. Porque o teu cérebro, ele é a expressão da relação de duas coisas. O teu corpo, tudo, é a expressão da relação de duas coisas, que é a nossa biologia. E começa tudo em genética e o ambiente. O ambiente vai influenciar também. Então, você é o resultado da multiplicação dessas duas grandes variáveis, que é o ambiente e a tua genética.